Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver sensor Hall. Veja como funciona e como ligá-lo. Neste tutorial vou fazer uma breve revisão da força gerada em uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético, fenômeno importante para explicar o funcionamento do sensor de efeito Hall. Também vou mostrar alguns exemplos desses sensores Hall e como ligá-los, tudo de forma simples e didática. Vamos lá? Uma das invenções que mais influenciaram a humanidade é o motor elétrico, e o funcionamento do motor elétrico é baseado na força magnética, que é uma força que surge sobre um condutor mergulhado dentro de um campo magnético quando é percorrido por uma corrente elétrica, e é essa força magnética que faz os condutores enrolados no rotor girarem e juntos levam o rotor, o eixo, o mundo. Pois essa força magnética nos condutores é o resultado de uma força magnética muito menor, a força magnética sobre as cargas elétricas que se movimentam dentro do condutor. A origem dessa força é molecular, é a força atuando nos elétrons livres se deslocando. O ponto-chave aqui é que essa força só acontece se as cargas estiverem se deslocando dentro de um campo magnético. O sentido e a direção da força magnética segue uma regra famosa, a regra da mão direita. Essa regra se aplica a cargas positivas. Ela é útil para sabermos o sentido da força magnética no condutor, como os condutores do motor. Isso porque, na teoria, o sentido da corrente elétrica desenhada no circuito é o sentido convencional, o sentido das cargas positivas. A força magnética, a corrente elétrica e o campo magnético, todos são vetores. Podem ser representados pelos símbolos dos vetores. No caso do vetor corrente elétrica, o sentido do vetor é o mesmo sentido da corrente elétrica, do positivo para o negativo, e a direção é a direção do condutor. No caso da partícula, é usado o vetor velocidade no lugar do vetor corrente elétrica. A direção do vetor campo magnético é perpendicular às faces do ímã, e o sentido é do polo norte para o polo sul. A direção desse campo só é perpendicular na região central do ímã. Nas extremidades, ele se distorce. Então vamos pensar, nesse caso, só no campo no centro do ímã, um campo magnético constante. A direção do vetor força magnética é sempre perpendicular ao plano do vetor corrente elétrica e do vetor campo magnético, e o sentido é dado pela regra da mão direita que vamos ver a seguir. Na regra da mão direita, você vai posicionar a mão como na figura, como se a mão estivesse girando uma chave de fenda no sentido do aperto ou um saca-rolha. Você deverá posicionar os dedos no sentido do giro da corrente para o campo magnético. O sentido da força magnética será na direção do dedão. Muito simples, não é mesmo? Mas como isso é importante para o sensor Hall? Tudo devido ao conhecido efeito Hall. O efeito Hall resume tudo o que falamos antes, mas para uma partícula, para uma carga elétrica. O efeito Hall diz que quando uma carga elétrica se movimenta dentro de um campo magnético, ela é deslocada pela força magnética. A direção é perpendicular ao plano do vetor velocidade e do vetor campo magnético, e o sentido pode ser determinado pela regra da mão direita. O sensor Hall é um dispositivo montado em uma pastilha semicondutora que aproveita o efeito Hall para gerar uma tensão proporcional à intensidade do campo magnético, já que a velocidade das cargas elétricas são constantes. E como a corrente no mundo real é constituída de elétrons livres, então o efeito Hall é aplicado sobre o movimento dos elétrons livres nessas pastilhas semicondutoras. Veja na figura uma pastilha colocada dentro de um campo magnético. Observe na figura que o campo magnético é constante, e o sentido é do polo norte para o polo sul. E esse campo magnético está cruzando a pastilha do sensor de efeito Hall. Para entender o seu funcionamento, é melhor girar um pouco esse desenho. Ao girar o desenho, eu vou trazer o polo sul para cima, para o topo da página. Olhando por cima, todo o polo sul do ímã impede que a gente enxergue a pastilha do efeito Hall, que é o nosso interesse. Como fazer? Vou desenhar só o contorno do polo do ímã e vou desenhar o campo magnético olhando por cima. Nesse caso, o campo magnético é desenhado como um círculo indicando o corpo da seta do vetor. Se você está olhando pelo lado da ponta da seta, você deverá colocar um pontinho no meio do círculo, a ponta da seta. Se você estiver olhando por trás da seta, coloque um X. Como no nosso desenho o vetor vem do polo norte em direção ao polo sul, nós vamos ver somente a ponta da seta. Então, no lugar das linhas representando os vetores que tínhamos antes, agora vamos ter somente esses círculos com um pontinho no meio. Bem esperta essa maneira de representar o vetor, vocês não acham? Para simplificar mais ainda, eu vou desenhar somente um círculo dentro da pastilha, porque é ali que tudo vai acontecer. E como o campo magnético é constante, basta desenhar um vetor e vamos saber todos.
Agora vou aplicar uma fonte de tensão e uma corrente vai circular pela pastilha. Vou usar cargas positivas para desenhar essa corrente. Claro, na eletrônica trabalhamos com a corrente teórica. A corrente sai do polo positivo em direção ao polo negativo da fonte. As cargas, ao circularem pela pastilha, também cruzam o campo magnético. Então você já sabe o que vai acontecer? Isso mesmo, vai aparecer uma força magnética que vai deslocar as cargas elétricas. Como estamos usando a corrente teórica, então podemos usar a regra da mão direita sem problemas. No mundo teórico, usamos a regra da mão direita. Como a direção da força magnética é perpendicular ao plano do vetor movimento das cargas e do vetor campo magnético, a direção da força magnética será perpendicular ao nosso desenho. Nesse caso, você deverá posicionar a sua mão direita fazendo o giro da página para cima. E veja para onde está apontando o seu dedão. Ele está apontando para a direita da página. Então é para lá que as cargas elétricas positivas irão se deslocar. Claro que as cargas elétricas negativas serão deslocadas para o outro lado. Os elétrons livres vão se deslocar então para a esquerda da página. A regra da mão direita invertida. O resultado desse movimento de cargas é que vai aparecer uma diferença de potencial entre as laterais das pastilhas que poderá ser medida na forma de tensão elétrica. Esse fenômeno é conhecido como efeito Hall. O valor dessa tensão é muito baixo, mas poderá ser usada para detectar a presença de um campo magnético e até medir a intensidade desse campo, já que a tensão é proporcional à intensidade do campo magnético. O mais importante no sensor Hall é a intensidade do campo magnético. Se a intensidade do campo magnético aumentar, mais cargas serão deslocadas e a diferença de potencial vai aumentar. Viu? Agora você tem uma forma de medir a intensidade do campo magnético. É só medir a tensão na pastilha Hall. Pronto! Esse é o coração dos sensores magnéticos que usam o efeito Hall. O coração é a pastilha que exibe o efeito Hall. É só medir a tensão e a gente sabe se tem campo magnético. E pode até medir a intensidade desse campo magnético. Mas o princípio de funcionamento é muito simples. O efeito Hall. O sensor Hall é construído tendo montado no seu núcleo uma pastilha de efeito Hall. Simples assim. O sensor de efeito Hall serve para detectar e medir a intensidade de um campo magnético. É só mergulhar o sensor nesse campo magnético e pronto. Muito simples. O sensor de efeito Hall é um componente complexo, já que a diferença de potencial gerado pelo efeito Hall é muito pequena. A tensão gerada é muito baixa. Então o sensor deve amplificar e tratar essa pequena tensão para que no final possa ser usado em circuitos eletrônicos. Assim, um sensor de efeito Hall normalmente tem 3 terminais, tipo um transistor, 2 para alimentação e um terminal para acessar o sinal de saída. Basicamente, existem 2 tipos de sensores Hall, o analógico e o digital, simples assim. No sensor analógico, o sinal de saída é do tipo analógico e a intensidade da tensão vai variar na proporção da intensidade e direção do campo magnético. Na figura é mostrada a curva de saída do sensor AH49E. A figura mostra o sensor e a direção que deve estar o campo magnético. Note que as curvas do campo magnético devem cruzar o sensor no sentido indicado. O encapsulamento tem um chanfre que permite identificar a face que deve ser direcionada para o polo sul. Observe que o chanfro aponta o sentido do campo magnético. Você já tinha visto isso antes? O chanfro serve como uma seta. A seta aponta o sentido do campo magnético do norte para o sul. Esse professor Bairro descobre cada uma. Ao lado você pode ver a pinagem para o modelo AH49E, mas tenha cuidado, essa pinagem pode mudar conforme o tipo de sensor. Confira sempre no datasheet, mas de uma forma geral é muito simples trabalhar com esse tipo de sensor. Observe que a tensão de saída é a função da intensidade do campo magnético. E note que a tensão de saída é função da posição dos polos magnéticos. Se a tensão for acima de 2,5 volts, o sentido do vetor campo magnético é o indicado na figura. Se a tensão for abaixo de 2,5 volts, o sentido do vetor campo magnético é invertido. Então, com esse tipo de sensor, além de você saber a intensidade do campo magnético, você ainda é capaz de determinar o sentido do vetor magnético. Bem interessante esse tipo de sensor, não é mesmo? No sensor do tipo digital, o sinal de saída é do tipo digital, ou está ligado ou está desligado. Não tem segredo. O sensor A3144 e A3145 são sensores desse tipo. Note que o sentido do campo magnético deve estar alinhado com o chanfro do sensor para que o sensor possa detectar esse campo. Somente nessa posição o sensor vai ligar e desligar. O sensor digital não mede a intensidade do campo magnético, só diz se tem ou não tem campo magnético presente, mas é capaz de identificar o sentido do vetor magnético.
Veja na figura o gráfico com a forma de onda do sinal de saída. Note que a curva mostra o momento em que a saída liga, indicado pelas letras BOP, e o momento que a saída desliga, indicado pelas letras BRP. Note que a intensidade do campo magnético que liga é diferente da intensidade que desliga. Esse tipo de sensoriamento serve para evitar acionamentos aleatórios da saída que podem gerar sinais espúrios. Essa técnica é chamada de histerese. Os manuais dos sensores informam essa diferença com a letra BH. Veja na figura um exemplo de sensor Hall do tipo digital. Veja a pinagem e a sua estrutura interna. Note um detalhe importante: a saída é do tipo coletor aberto. No sensor com coletor aberto, o transistor de saída não tem a resistência de coletor. O circuito está aberto, por isso o coletor aberto. Então você deverá ligar externamente essa resistência. Esse é um detalhe importantíssimo. Se não ligar a resistência por fora, o sensor não vai funcionar. Você viu nesse tutorial uma revisão sobre a força magnética e como esse fenômeno é usado para a construção do sensor de efeito Hall. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!